O indicador é aquilo que quantifica uma empresa, um processo ou uma pessoa. De modo geral, ele transforma esse processo em um número. E aí você consegue quantificar para saber se esse processo, essa pessoa, essa organização atingiu um resultado esperado ou não. De modo geral, tudo que eu acho importante pode ser mensurado. Mas a gente tende a focar mais em coisas que são muito operacionais, em que eu preciso ter o controle de tudo isso, e em coisas que são mais estratégicas, em que eu quantifico e que eu mensuro para saber se a organização está ou não indo em direção aos objetivos dela. Ter indicadores não resolve o problema, porque o indicador é o termômetro. Quando você põe o termômetro no seu filho, você vê que ele está com 39 graus de febre, você sabe que ele está doente, mas você não sabe exatamente o remédio que você vai ter que dar, né? Porque pode ser uma dor de barriga, pode ser uma dor de garganta. E aí, no caso da empresa, quando você tem um indicador e você percebe que a performance foi ruim, você precisa fazer um plano de ação para corrigir essa performance. E aí você consegue alçar performances cada vez maiores, né? E mensurando se você está atingindo ou não esse plano previamente realizado. Qualquer empresa pode usar indicadores, né? Desde uma empresa pública, uma empresa privada, uma empresa do terceiro setor. Né? Se eu sou um time de futebol, eu posso querer quantificar, por exemplo, o número de ingressos vendidos, posso querer quantificar, por exemplo, o engajamento dos meus funcionários. Qualquer tipo de organização pode ter indicadores, mas de modo geral, o nível de maturidade da organização faz com que ela lide melhor ou pior com esses indicadores. Não existe um número ideal, né, ou quais seriam os indicadores ideais para uma empresa. Isso está alinhado com algumas questões, por exemplo, com a quantidade de recursos, pessoas, tempo para se controlar os processos e quais são os processos que eu acho importantes. Então, quando a gente trata da área mais operacional da empresa, a gente tende a ter um conjunto maior de indicadores, porque cada supervisor vai cuidar de 2, 3 indicadores, 4, 5 indicadores, e isso aumenta o volume de indicadores mais na área operacional. Quando a gente sobe para os níveis mais estratégicos, os gestores não têm tempo de olhar muitos indicadores. Então essas informações elas acabam sendo consolidadas para os indicadores mais importantes. Então não existe assim a quantidade ideal, né? Existe um planejamento de quantos e quais seriam os melhores indicadores. Os indicadores podem sim aumentar o engajamento das pessoas. Por quê? Porque quando você atribui um objetivo e um indicador a uma equipe, a um funcionário, você está fazendo com que ele enxergue algo, ele se sinta parte de algo maior do que simplesmente as tarefas do dia a dia, como lançar uma nota, como produzir uma peça ou como fazer um pedido. Você faz com que ele esteja vinculado a algo maior do que o próprio trabalho. O curso de controladoria, na modalidade EAD da FECAP, vai discutir o assunto indicadores em alguns componentes. Então, desde o planejamento de quais seriam os melhores indicadores, até a forma de utilização desses indicadores para que eu consiga fazer com que a organização atinja patamares cada vez maiores de performance. Se você acha o assunto interessante, se inscreva, faça a matrícula e qualquer dúvida entre em contato.